Shalom, queridos, amados. Sou a missionária Geni Jesus, também filha dos pastores Rony e pastora Fabiana. E realmente, mais uma vez, eu quero agradecer o convite. É uma honra de estar aqui trazendo um pouquinho, né, da palavra, um pouco do conhecimento, porque está escrito em Oséias: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E também o próprio Yeshua disse, né? A vida eterna é o conhecimento de Deus, como único Deus, e é o seu Filho a quem enviaste. Então, a vida eterna não é um tempo, não é um lugar, não é o céu, não. A vida eterna é o conhecimento de Deus aqui na Terra, agora sim que nós vamos para lá. Mas começa aqui, é o relacionamento. E ali quebra, quando a gente conhece Ele, toda a idolatria, altares são quebrados, alianças são desfeitas, mentes são transformadas, propósitos são cumpridos. Propósitos são cumpridos. Por isso, esse curso, nome Justiça de Deus. Justiça de Deus é o caminho, o conhecimento da justiça de Deus, como a gente viu aqui desde o início. Eu penso que é impossível a gente conhecer tudo até o dia que a gente chegar na eternidade. Também a gente não precisa conhecer mais nada, porque a gente vai estar vendo ele face a face, o questionamento acaba, os medos, tristeza, tudo. É só o amor, é o amor, né? E o relacionamento ali. Então, a justiça de Deus é o modo, o caminho, o conhecimento dessa base do trono de Deus, que é o fundamento, o que sustenta o trono de Deus. Eu sempre me lembro, quando falo isso, da Arca da Aliança, por conta que ali era onde o Senhor se apresentava, ali no meio dos querubins, ali na tampa do propiciatório, ali onde o propiciatório é Yeshua, que fala da expiação, tudo apontando para ele. Então, é a base, é o que sustenta. E a gente sabe que a nossa mente tem fortalezas e o coração fundamentos. A Bíblia também fala de raízes, para nós como árvores, uma identidade. E raízes fala o que está lá no fundo é o que sustenta a árvore e o que está escondido. Mas a árvore, o fruto é que vai mostrar o que ela está tendo produzida, como ele diz, frutos bons ou frutos ruins, né? Jesus falou isso. Então, justiça e juízo são a base do trono de Deus. Vimos que justiça não tem nada a ver, justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça da terra. Justiça da terra é como nós temos que fazer alguma coisa para merecer e aponta para a justiça terrena, o tribunal ali. Agora, a justiça de Deus tem a ver com não merecimento, não troca, é a cruz, é a justificação. Nós somos justos por conta do que ele fez lá na cruz por nós. E juízo, sim, é que aponta para um tribunal, para um julgamento. E nós vimos também alguns significados de justiça de Deus. Tá? Veio aqui, acho que 10. Então, eu disse que era um fundamento, eu disse que era uma posição, estarmos corretos diante de Deus, estarmos em pé diante de Deus, e aí aponta para a identidade, porque nós somos justos, por causa do que ele fez por nós, nós temos nosso relacionamento foi com ele, reconciliação, houve uma reconciliação, a paz, Jesus trouxe a paz entre nós, olha só, coisa linda, paz conosco mesmo, paz com ele. Primeiro, paz com ele, paz conosco, paz com os irmãos, né? Sem a qual ninguém verá santificação. Temos que seguir a paz. 3. É um presente, um dom que vimos, porque não precisamos fazer nada para ser justiça de Deus, né? Para receber isso, eu digo em troca. Não, porque é um presente, então você tem que receber. Toma posse, como se diz, se apropriar. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Por isso que é um caminho.
vai reinar em justiça. É um atributo, tá? Significa que Deus é perfeitamente justo, é uma herança, está lá em Isaías, é uma identidade, que esse versículo que é também fundamento aqui, 2 Coríntios 5, 21. Aquele, Yeshua, que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, propósito de Deus isso, que Deus o fez pecado por nós. Para quê? Qual o propósito? Que nele, Yeshua, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós temos o mesmo DNA dele, é a mesma natureza agora. O que foi perdido em Adão, primeiro Adão, agora nós estamos aí. Bem-vinda, pastora Olga, Carla, Alverina, Josi, Marquinho, bem-vindo! E aí nós temos, agora, continuando, o sétimo é uma cobertura, nós vimos pelo menos 3 vestes, o cinto, Isaías 5:11, o manto da justiça, Isaías 61, que fica sobre as vestes de salvação. Nós temos as vestes de salvação, mas ele ainda nos coloca, nos entrega o manto da justiça, que eu imagino aquele manto vermelho, como eu falei, escarlata, coisa linda. O linho fino, outra veste, que são os atos da justiça dos santos, por causa da nossa obediência. O oitavo, nós vimos as armas de justiça. Isso fala lá, 2 Coríntios 6, 7, 10. Paulo fala, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto ofensivas como defensivas. E eu entendi que arma da justiça é o nome do Senhor dos Exércitos. Davi, quando foi lutar com Elias, ele foi, é no nome do Senhor dos Exércitos. Ele veio com uma pedra. Foi suficiente. A espada do Espírito, que é a oração, é a palavra, que está lá em Efésios. O escudo da fé, que ela é defensiva, também está em Efésios 10. Louvor de guerra, armas da luz, a palavra de Deus. Olha quantas armas de justiça. Também o nome de Yeshua é outra arma, né? A gente sabe. E o sangue de Jesus é outra arma. E 9, é uma pessoa, Malaquias fala, Malaquias 4:2. Mas para vocês, olha que promessa maravilhosa. Mas para vocês que temem o meu nome, a minha pessoa, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Uau! Ele se levantará, trazendo cura em suas asas. Então, eu quis fazer um resuminho aqui, desde o primeiro dia. Depois falamos sobre o poder da língua, como a gente pode mudar a nossa história, escrever a nossa história, quando professamos a palavra, falamos a verdade, que Isaías 50, ele diz que, não, é Salmos é que diz, não vou lembrar o número agora, o Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, meu coração ferve de coisas boas a teu respeito, e a minha língua é a pena de um hábil escritor. A língua é a caneta. Essa imagem que ele trouxe, a nossa língua. E como é importante, falamos daquela sunamita, que para mim é um exemplo mais poderoso, e a mulher do fluxo de sangue. A sunamita, ela estava com o filho morto no colo. O morto! Quem é a mãe desse filho? Morto. Mas ela, poxa, gente, ela deve ter chorado um pouco, eu imagino, né? Ela estava orando, orando ali, enquanto ele ainda não tinha morrido, e levou para o quarto do profeta. Ela estava no quarto do profeta, saber que ele tinha unção. E orando, 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 orando. Quando viu que ele morreu, eu penso, né? Está escrito os detalhes, que ela deve ter chorado um pouco, mas peraí, isso não vai ficar assim. Eu não pedi esse sonho, eu não pedi isso aqui, Deus me deu, então ele tem poder para ressuscitar. Eu creio que ela já tinha esse entendimento. Porque, senão, ela não ia atrás do profeta, fez de tudo, e depois ela não parou e não falava que estava morto. Ela não falava.
Como a gente tem que aprender, meu Deus do céu. Ele está bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E Deus não revelou nem para o profeta. Precisou ela falar para. Aí ela precisou falar para ele que tinha acontecido. Uma coisa linda! Para a pessoa certa. Não adianta falar para outra pessoa que não vai resolver nada. Pelo contrário, ainda vai ficar assim. Ei, não, não. Fala com a pessoa certa. Ai, que introdução linda. E a gente falou sobre perdão, ofensa um pouco na aula passada. E hoje, na última aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ofensa, né? Que o assunto é muito extenso e todos nós já sabemos que nós temos que obedecer a palavra, que é liberar perdão. Mas eu queria trazer aqui algumas situações, tá? Que trazem um ambiente que a gente fica muito machucado. E se a gente não tratar logo, aquilo vai. A raiz de amargura se transforma numa amoreira. E aí, queridos, você não arranca aquela raiz logo. Ela vira uma árvore, porque a árvore nasceu de um dia para o outro? Não, ela levou os anos. Mas eu só tenho que dizer para vocês que tem cura, tem saída, porque para Deus nada é impossível. A gente vai mostrar na palavra como fazer. O remédio, tremendo essa passagem. Então, eu queria primeiro trazer aqui a história de Raquel e Lia. Eu quero, o Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha, que você venha trazer a revelação, a imagem da palavra. Nos guia na palavra, que é a verdade. Usa nossa imaginação na palavra, cria uma imagem na nossa mente sobre palavra. Amém. Então, desde o início ali, Jacó estava fugindo, né? De casa, uma situação com a mãe já errada. Olha aí, já vem toda uma situação errada. A mãe forjou uma situação ali ruim e veio. Ele teve que fugir e, coitada, ela pensou que ele ia ficar um tempo com o irmão dela, ia voltar, mas ele não voltou. Ou seja, nem a morte ele pôde. Era muito importante a morte naquele tempo, estar junto. Ela não pôde ver o filho mais. Meu Deus do céu, é forte. Ela forjou uma situação, ele foi junto, enfim, estava fugindo, e aí ele encontra ali Raquel no poço. Era uma tampa pesada de pedra, eu penso que tinha que esperar todos chegarem, ele não esperou, ele já foi levantando aquela pedra, ele chamou os outros, vem cá, cara, a gente, eu estou constatando, gente, acho que pode. E ali já dá de beber para as ovelhas, que ela era pastora. E isso, vou resumir, né? Não dá para contar tudo. Aí ele se apaixona por ela. O tio dele falou: eu vou te dar. O dote qual é? O preço? 7 anos de serviço para mim. Tá bom. Ele amava muito ela, tá bom. Só que aí que começa. Gente, eu não quero aqui focar no engano que Jacó fez e aí o tio fez com ele também. Não, não quero que pense nisso, tá? Não é esse o foco. O foco aqui é a trama diabólica, porque isso é uma trama diabólica. Ele pegou a filha mais velha, entregou para ele, escondido, e claro que tanto Lia quanto Raquel estavam sabendo, e quem é casado aqui sabe como que Raquel ficou, sabendo que o pai roubou o lugar dela. Gente, é muito pesado. Roubou o lugar dela. Enquanto Lia também estava com um homem que não a amava e pensava que estava se relacionando sexualmente com Raquel. Gente, para e pensa. Que a gente lê a Bíblia rápido, né?
E não para, às vezes, para ter essa imagem aqui. Então, logicamente, que isso trouxe o quê? Muitas feridas profundas, muitos traumas, muitas decepções, muitas rejeições, muitas machucaduras, muitas coisas que não foram resolvidas, as amarguras foram enterrando, 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 enterrando. Espera lá. E aí houve um ambiente de competição, de guerra naquela família, não de harmonia, gerada por um pai que era mentiroso, maligno, que isso não é normal, fazer com as filhas não é normal. Não é normal. Gente, Rony é pai. Vai fazer isso com as suas filhas? Não vai fazer. O Marquinhos também é pai. Ainda é pequenininha, mas é pai. Nem passa pela cabeça, né? Pois é. É muito forte isso aqui. Então, então era um ambiente de competição, aquela casa. Tanto é que você vê quando vai gerando. Raquel era estéril ali, e naquela época, para não ter filho, era uma maldição. E toda vez que Lia tinha filho, esfregava na cara dela, dava um nome lá, ah, ele me ama, ah, não sei o quê, mas ela sabia que a Jacó amava era a Raquel. Então ficava aquele ambiente, tanto é que um dos filhos, o que a Raquel fez? Ah, eu vou te dar as mandrágoras, mas deixa eu. Ah, eu preciso de filho. É tua vez agora, mas eu compro. Era assim, era compra e venda, era o comércio. Foi comércio. Aí, aí o que acontece? Eu quero falar primeiro sobre a vingança, depois eu vou falar sobre a raiz de amargura. A ferida, a vingança, a de indiferença na profundidade da machucadura, provocada por situações de abuso, de rejeição, de decepção, de traição, traz em nós uma manifestação de ira dentro de nós. Só que fica muito escondido, principalmente quando a gente se converte. E um desejo dentro de nós para que nós mesmos executemos juízo. Agora que entra o juízo, que a vingança é juízo. Sabe aquela coisa? Paga-me o que me deves. Isso é real. Mas é responsabilidade nossa. Sabemos liberar perdão, exercer misericórdia e bondade. Porque Jesus disse, né? Misericórdia quero, e não juízo, ele disse. Misericórdia eu quero, e não juízo. Mas a alma fragmentada, a alma era emocional, despedaçadinha ali, morta, e na verdade estava mal, estava morta, ressentida. Ela vai vibrar na frequência da vingança. Muitas vezes não precisa nem abrir a boca, porque o ambiente de trevas já opera e se manifesta. É impressionante, mas a gente sabe que é verdade. Há uma indiferença em nós também que transfere para Deus executar a vingança por nós. É uma vingança religiosa, escondida, dissimulada, como um ato de magia, porque transfere para Deus: ah, o Senhor vai tomar juízo para mim. O Senhor, eu não sei isso não. O Senhor faz, mas que ele execute essa justiça, a nossa maneira, e não a maneira dele. Eu entendo. Isso já aconteceu comigo, gente. Uma ferida de alguém na família. Passou, passou, passou. E eu já estava com tudo resolvido de mim. Mas quando aconteceu uma coisa semelhante com essa pessoa da família, você acredita que eu fiquei feliz? Dentro de mim, eu não fiquei sorrindo, mas dentro de mim me deu uma alegria, como diz, olha aí, ó, bem feito. E me veio isso, bem feito. Aí eu, ih, não está resolvido, não. Ai, meu Deus, não está. Meu Deus, agora eu tenho que abençoar meus inimigos. Senhor, eu peço perdão, porque você ainda tem isso aqui em mim, essa raiz. Glória a Deus que o Senhor me revelou. Também não fiquei acusada, não. Senhor, que o Senhor abençoe. Agora, se o Senhor quer manifestar o juízo também, aí é o Senhor que vai fazer, mas seja feita a tua vontade dele, mas aí é de coração. Eu não queria mais que manifestasse juízo, sabe?
que eu já liberta. Então, nem de longe usamos a palavra vingança, mas abradamos pela palavra justiça ou juízo. Mas eu quero lembrar que a rebelião, aqui também é rebelião, é como ato de feitiçaria. Porque a palavra rebelião, queridos, nada mais é que discordar da palavra. Toda vez que eu discordo da palavra, eu estou sendo o quê? Eu estou indo contra. Ué, fica mesmo. É isso mesmo, por isso que a gente pede, Marquinhos, revela os pecados ocultos. A gente aqui tem pedido isso e tem trazido. Aí que não dá para suportar o processo. Mas é muito bom, porque vem o bálsamo, né? A gente é curado. Então, a palavra, quando a gente não concorda com ela, como eu estava falando, a gente já está em rebelião. Ó, porque o que significa a palavra rebelião no dicionário? É oposição à autoridade ou poder dominante. Vocês sabiam disso, gente? A gente imagina rebelião, aquela revolta, né? Junta 2 ou 3, né? Um monte de gente faz uma rebelião. Também é. Mas se eu estou discordando da palavra, eu já estou em rebelião, tá? É o primeiro pecado da humanidade, porque a rebelião, a raiz é o orgulho, né? Assim como a vingança, assim como a raiz de amargura, tudo tem a base. Olha o fundamento aí, orgulho. Quando discordamos com o que está escrito, e também a falta de submissão, né? É um pecado muito sério, como a vingança, a rebelião tem a ver com orgulho, a raiz. Fundamento precisa ser arrancado do nosso coração. 1 Samuel 15, 23 diz que porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então, nós sabemos que a saída é concordar com a palavra. Quando concordamos com a palavra, ela se cumpre. Pois Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus cumpre a sua palavra porque ele é fiel. Nós podemos confiar, nós podemos nos apoiar na palavra, ela não muda, ela não vai mudar, não tem sombra de variação. Agora, eu tenho que abrir um parênteses aqui, gente. Tem um hino antigo muito lindo, mas que não é correto. Deus é fiel, Deus é fiel a mim. Não! Ele não vai ser fiel às nossas loucuras. Ele vai ser fiel à palavra dele. Se nós estamos alinhados com a palavra dele, aí a fidelidade dele vai se cumprir nas nossas vidas. Não pense que, é muito bom, eu estou cheio de coisa ruim aqui dentro de mim, né? Ai, eu não me dou bem com meu marido, eu quero que ele morra. Gente, isso é isso de alguém, mas não tem coragem de expor e pedir para Deus tirar isso. Então, quando concordamos com a palavra, sabe o que acontece? A palavra é estabelecida. Você sabia? Eu já estou me adiantando até um pouco, né? Eu vou chegar lá. Eu quero primeiro falar da vingança, depois da raiz de amargura. Mas deixa eu já abrir um parênteses aqui. Quando Jesus disse assim, que foi aquela gravura lá da chamada, eu vos dou as chaves do reino. Gente, eu só fui saber com esse estudo. Ele foi lá no Antigo Testamento. Meu Deus do céu, que coisa linda! Deuteronômio 19:15. Quando você concorda com a palavra é estabelecida. Então, onde ela chega, o quê? A treva tem que sair. Ela não fica no mesmo lugar com aquela raiz lá, não. Tá. Chega. Então, às vezes, é mais simples do que a gente pensa. E é pela fé. Em Deuteronômio 19:15, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, porque qualquer iniquidade ou pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. É coisa linda. 2 Coríntios 13:1. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Ele também pegou de lá. E aí, Mateus 18:15, ele está falando sobre ofensa. Então, eu vou pegar já o gancho aqui. Eu ia mais para frente, mas eu vou.
falar logo, já que estou nesse assunto. Mateus 16, ó. 18, aliás, desculpa. 18, 16, do 15. Ele começa assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Aí Jesus veio com a palavra que todo mundo conhece, no 18. É verdade, olha só como ele conclui. Digo que tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus, atado, proibido, amarrado. E tudo que você desligar, que você anular, que você soltar, desamarrar, será desligado nos céus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ele trouxe o Antigo Testamento, olha aqui, ele sempre fazia isso. Ele trouxe e diz assim, porque agora a testemunha que você precisa sou eu. Eu sou a testemunha. Você é justo. Você é meu filho amado. Então, eu estou aí no meio. Ó, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vocês e toda palavra é confirmada. Não orações feiticeiras. Sabemos que tem, gente já tem se arrependido por isso pela igreja. Sabemos que tem. Que é contra a palavra. Simples assim. Simples assim. Mas por isso nós louvamos a Deus, porque é demais o nosso Jesus. Ele é tudo, ele é o nosso escape, ele é tudo, tem solução para tudo. Então, continuando aqui. A feitiçaria da necromancia, que é o abrir o sepulcro, ou sentimentos de ódio, de ressentimento e amargura, vem daquilo. O paga que me deves é muito sutil, pois há uma indiferença pacífica dentro de nós. É muito sutil, pois eu já entreguei nas mãos de Deus, como eu falei. Mas essa entrega é mais por expectativa religiosa e muitas das vezes a gente pode até perceber na fala da pessoa e nas atitudes dela, que ela fala, não, você vai confrontar com alguma coisa? Comigo já aconteceu isso várias vezes. E a pessoa fala assim, não, eu já entreguei na mão de Deus, então você não pode nem... Você fica resistência. Eu vou falar o quê? Mas nem entregou nada. Entregou e pegou de volta, né? É igual a cidade, gente. E diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós afetuosamente. Lançar o quê? É fazer assim, te entreguei a ansiedade. Não, né, gente? A pastora falou outro dia que o reino de Deus é tomado por esforço. Então tem que lançar como uma bola de vôlei. Lança lá mesmo. E ela vai querer voltar. Você, não, eu vou lançar, eu lanço sobre ele. E ele recebe tudo. Porque ele recebe tudo. Se ele fala, até você ver que não tem mais nada. E quando não vem essas expectativas geradas pela nossa carne de que Deus vai fazer, a gente quer ver a justiça, vamos dizer assim, a gente quer ver o resultado, entende? Enquanto não acontece, a nossa alma gerada pela nossa carne, nossa alma, e não no nosso espírito, conectado com o Espírito Santo, é tudo na alma. Tudo emocional, na machucadura, é um ambiente de machucadura. Então, é um ambiente de quê? De vida? Gente, machucadura que está lá cutucando, não deixa curar, não deixa o Senhor. Não tem aquela experiência de estar com o Senhor no secreto ou pedir ajuda para uma liderança, para ajudar nesse processo que for difícil. Então, nos decepcionamos com Deus, nos sentimos feridos ainda com Deus, coração adoecido. Daí achamos Deus injusto e ainda ficamos ressentidos com Ele. Essa é a ferida contra Deus, tá? É muito sério.
Deus não supriu minhas expectativas. Isso é muito lá dentro. Tantos questionamentos que a mente e as emoções ficam muito perturbadas. Esses posicionamentos liberam suas próprias frequências e sons malignos, que trazem contaminação para o corpo inteiro. Precisa se arrepender rapidamente e nascer de novo, precisa voltar. Renovando a aliança com Deus, é como se fosse, gente, o Senhor está trazendo aquele filho que saiu de casa. Ele pegou a herança dele toda, saiu, foi gastar lá, ele estava comendo as bolotas. Mas quando ele entendeu, caiu em si a palavra-chave, quando ele caiu em si, que os servos do pai comiam melhor do que ele, aí ele decidiu voltar. No que ele decidiu voltar, aí a decisão, aqui a chave é a decisão. O Senhor conhece o nosso coração, o que vai valer é a motivação. Qual o motivo por trás das nossas atitudes? É isso que vai valer aos olhos de Deus, né, a gente. Então, quando Deus sabe a motivação do nosso coração, uma decisão de querer, mesmo parecendo difícil. Eu já escutei várias vezes isso, também já comigo o que aconteceu. Eu acho que eu não vou conseguir, porque está tão difícil. Caramba, se você decidiu, você vai conseguir, porque já é o Espírito Santo em você, já movendo para você se posicionar. Agora tem que estar preparado para resistências, como falamos na semana passada. As resistências vão se levantar, mas você já sabe, você se sujeita a Deus, a chave é se sujeitar. Não adianta ficar achando que vai conseguir sozinho. Se sujeita à palavra, resiste ao diabo e ele tem que fugir. Você não tem que fazer nada. Meu Deus, tem que lutar. Você vai lutar com você mesmo, porque você, dentro de você, não quer resistir, não quer submeter, aliás, ao Senhor, certo? Porque até para perdoar, para amar, tudo isso é uma decisão. O perdão, o amor, tipo de Deus, é uma decisão. Então, enche a mente com a palavra de Deus, que é a luz, e busca ajuda de algum líder, se for necessário. Aí eu quero trazer aqui, o Senhor trouxe os trabalhadores da vinha. Um exemplo, uma parábola, é Mateus 20. Uma parábola sobre isso, de achar Deus injusto. Gente, isso aqui é muito sutil, mas é tremenda essa palavra aqui. Eu vou ler, ela mesma vai se explicar, não preciso nem explicar. Porque o reino dos céus, aqui está falando como é o reino dos céus, né? É semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada, que é por volta de 6 da manhã, a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vinha é uva, né, gente? Aponta para o Espírito Santo, olha só, que coisa linda. E ajustando, e vinha também somos nós, né? Os vinheiros. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia. O salário de um dia era $17, eu acho. Mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, já tinha passado 3 horas, aqui é 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, que era às 12 horas, e hora nona, 15 horas. Lembra que quando Jesus estava na cruz, quando chegou na hora sexta, volta de meio-dia, começou aquela coisa no céu. Começou a ficar tudo escuro, faltou o sol, se escondeu, começou aqueles terremotos, tudo, até as 3 horas da tarde, que era o sacrifício da tarde, o horário que era imolado todos os dias o cordeiro. Tá? E Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado, o Cordeiro Pascal, no dia da Páscoa, para que se cumprisse tudo do Antigo Testamento, que aponta para ele. Tudo, tudo, tudo. Fez o mesmo. Então, olha só, 15 horas, e saindo perto da hora, décima, que era 17 horas. Ele combinou até às 18. Gente, isso é demais. É um soco na nossa justiça própria. Ela tem que ficar hoje. Ele fala. Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estão ociosos todo dia? Aí eles responderam: porque ninguém me assalariou. Aí ele disse: vocês também para a vinha, e vocês receberão o que é justo.
E aí, aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, os últimos, até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, que era 17 horas, então o salário era até as 18, receberam dinheiro para cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Ele combinou comigo um dinheiro. Mas se ele deu um dinheiro para aquele lá, que trabalhou 1 hora, eu trabalhei 8 horas. Eu vou trabalhar 8 dias, eu vou ganhar 8 dias. Embora ele tivesse combinado uma coisa. A mente da gente é assim, gente. Olha aí. E é com Deus também com a palavra, porque a gente é assim. Se não tiver a mente em Cristo, né? Aí eles receberam um dinheiro cada um. E quando receberam, aí começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar. Esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tudo. Tipo, que sucesso do reino. Não estou entendendo, não. A minha é melhor. E tu te igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas aí ele respondendo, disse a um deles: amigo, olha a bondade do Senhor, que coisa linda. Te faço agravo, não te ofendo, não. Você estou comigo um dinheiro? O que você fez comigo? Não foi um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Eu quero. Soberania. Ele está no controle. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Meu Deus. Olha aí. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora vocês entendem o porquê dessa palavra, né? É porque está com o olho mau, é porque está se achando que é melhor do que o outro. Amém. Ai, Jesus. Mas aí, olha só, eu venho repetir a fala de Naum, 1:2. A gente está falando sobre a vingança, né? Ele diz assim, eu gosto muito dessa passagem. Ele traz a identidade de Deus como um Deus zeloso, ciumento. O Senhor é um Deus zeloso e que toma a vingança. O Senhor toma a vingança. Ele repete porque é importante a gente entender isso. E é cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Aí tem que deixar a vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor lá em Hebreus. A gente vai ler. Então, agora a gente vai falar rapidinho sobre a raiz da amargura. Não posso deixar de falar disso. Que aí eu me lembro até de Noemi, sabe? A raiz da amargura. Amargura, no grego, significa bile. Bile é amargura. Extrema maldade. Raiz amarga que produz fruto amargo. Gente, Hebreus 12, como eu falei, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Como que a gente vai ficar fora da graça de Deus? Quando a gente deixa que a raiz de amargura brote, vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Muitos se contaminam. Não só nós, muitos. E aí eu vou falar aqui rapidinho, ó. A amargura pode demonstrar intensidades diferentes. Espera aí, deixa eu começar aqui, ó. Uma raiz de amargura pode nos contaminar. A partir do momento em que alimentamos uma raiz de amargura, ela começa a manchar nossa vida. Quando a pessoa pensa demais na ofensa que recebeu, começa a transmitir essa raiz para os outros. Uma raiz de amargura pode não só trazer perturbação à nossa vida, mas também à vida de outras pessoas, prejudica relacionamentos.
E só é possível se livrar da raiz de amargura através do perdão, porque a consequência da minha e da sua dívida seria a escravidão. Mas o Senhor pagou uma dívida que era impagável. Então, a gente tem que deixar aí. A gente falou isso na aula passada. Deixa aí. Ali como Isaac, né? Ele decidiu cavar os poços dos pais que os filisteus tinham empulhado no primeiro. Ele cavou, trabalhou, suou, tudo. Aí os pastores inimigos vieram lá contender. Falaram, deixa aí. Não, os pastores... Não, não briga com ninguém, não. Deixa aí. E eram águas vivas. Na segunda, a mesma coisa. Só na terceira vez que aí os inimigos desistiram, ele falou, agora o Senhor nos alargou aqui. Então, que Deus dê estratégia para a hora certa de você lutar também, de você não lutar, sabe? Porque a gente aprende até dentro da igreja que tem que lutar, 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 lutar. Não, nem sempre vai ser necessário. Outro ponto aqui, precisa, como a gente falou no início, identificar o problema, pecado oculto que venha à luz. Porque se nós negarmos, eu não tem, se continuar negando, o problema se torna pecado oculto. E a mudança começa com a identificação do problema. Porém, é comum o amargurado dizer que não tem problema com a amargura, porque a negação do problema é resultado do orgulho, que a gente já falou, ignorância e até apego a um padrão de justiça própria. Eu tenho razão. Tá certo. Aí vai vir outro pecado, que é a teimosia, obstinação, que é como pecado da idolatria. Estou idolatrando eu. Já levantou o altar. Já levantei o altar. Já fiz uma nova aliança aqui. Tem que quebrar. Então, aí a amargura. A vingança é uma das facetas da amargura, tá? A gente já falou aqui. Porque Romanos 12, 19, ele fala aqui, ó. É tão bonita essa passagem. Romanos 12, 19. Ele fala assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Oh, coisa linda, ele ainda vem com uma recompensa. Se você obedecer e ele nos dá a recompensa, que é a verdadeira liberdade e cura. A gente poder olhar para a pessoa, a gente poder conviver com a pessoa. Fica ali uma marquinha, vai ficar das feridas, mas você não sente nada. Porque se você sente alguma coisa ainda, é porque ainda tem uma raiz de amargura lá. Tem que pedir, tem que arrancar. Então, ele continua, 12, 17. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Repetir aqui. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha a receita aqui. A pastora Fabiana gosta de falar, olha a receita aqui. Lembra que numa outra aula eu falei exercer bondade? Acho que foi na aula passada. Isso aí. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele não vai entender nada. E aqui é o Espírito Santo já fazendo mover. Ó. Como que pode, né? Um ato de você dar de comida para o teu perseguidor, o teu ofensor, dando de beber. Aqui ele está dizendo o quê? O que ele está precisando? Você está próximo para saber. Você está próximo para saber. Então, eu vou te ajudar. Não vai entender nada. Aí aquilo, ó, quando você faz isso, o Espírito Santo vai fazendo aqui. É como se a mão de você, espiritual, já estava fazendo ali o fogo. Então, aqui, gente, é uma chave de ouro, tá? Eu já tive esse versículo pequenininho escrito aqui na minha geladeira. Não posso esquecer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É simples assim. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Então, também, vamos lá. A amargura opera na mente trazendo lembranças perturbadas. Ela ocupa apenas a arena da mente, às vezes. O problema é que ela nunca vai ficar lá somente. Então, ela vai dar vazão a uma atitude, ela vem para as emoções, vem
atitude de vingança ou autocomiseração. Aí eu lembrei de Noemi, me trazer rapidinho Noemi, porque Noemi, gente, desde o início também, ela sabia que os filhos eram doentes, por causa do nome deles, tá? Ela sabia. Noemi significa deleitar, meu deleite. Eu penso que ela se deleitava com o Senhor. Por isso que Ruth se apegou a ela, ela se deleitava com o Senhor. O nome dela já diz isso, é profético. O esposo Elimeleque significa meu Deus é rei. O meu Deus é rei, soberano. Então ele tem controle de tudo. Opa, beleza. Não sabemos por que os dois filhos dela, o Quilion significa desfalecimento e Maleon significa enfermo. Então, os dois filhos dela, porque se deu esse nome, provavelmente eles nasceram raquítico lá, com probleminha e tal. E um da outra. Um dia lá, um morreu, depois o outro morreu, primeiro morreu o marido, aí a coitada ficou muito mal. Quando ela soube, ela passou 10 anos ali em Moabe. Quando ela soube que em Belém, eles saíram de lá porque estava em crise, né? Fome, lá em Belém. Aí ela resolveu voltar. No meio do caminho lá, quer dizer, já estava na jornada, que as duas noras estavam seguindo, já tinham começado a jornada. Não estava no meio do caminho, não, mas já tinha começado. Aí ela parou, não é justo vocês me seguirem. Eu não posso dar marido para vocês, eu não posso ter mais filho. Então, eu estou abrindo mão, eu estou liberando vocês vão casar, vão ter a vida de vocês. Foi justo, ela aplicou justiça ali. Só que Ruth se apegou a ela, porque não via a amargura que estava nela por conta dessas perdas. Ela não via, ela continuou olhando como ela se deleitava em Deus naquela época lá. E era profético, porque ela sabia que ia continuar aquilo. Ruth já tinha tido essa revelação, penso eu, né? E aí, quando ela volta, tanto é que quando ela volta, deixa eu abrir aqui, Ruth, para ver direitinho o que ela fala. Rapidinho o livro de Ruth aqui. Porque é tão linda essa passagem. Quando ela chega lá em Belém, todo mundo vai conversar com ela e ela não está nada bem. Ela diz assim, ó, ela mudou a identidade dela, tá? Ela que mudou. Ela estava ofendida com Deus. Ela estava muito ofendida com Deus. Mas é o que eu digo, Ruth não via isso nela. Não olhou para as ofensas, não olhou para as machucaduras, não olhou para a amargura, não olhou. Olhou para a mentora dela. E também Noemi pôde ser exposta. Noemi pôde se expor. Então, às vezes, a gente acha que nossa mentora é heroína. Mas ela é uma negócio. Vai ter uns problemas lá. Aqui, ó. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida, aí ela faz aquela aliança com ela. Então, Ruth faz uma aliança com Noemi. Uma aliança de vida e de morte. É tão lindo isso aqui. E quando ela chega em Belém, no versículo 19 de Ruth 1, entrando elas em Belém, toda a cidade se comove por causa delas e diziam: esta Noemi? E abraçava e beijava, porém ela lhes dizia: não me chame Noemi, agradável, aquela que se deleita, não me chame Noemi. É como se dissesse assim: não me chame Geni, que Deus é gracioso, não, chame de maldição. Deus é maldição. Deus me livre, credo. Não quero nem falar isso. Perdoa, Senhor, porque é muito horrível. Eu estou tentando chamar Nimara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. É, é desse jeito. Foi Deus que me trouxe essa amargura. Ele não podia levar meus filhos. Não podia levar meus filhos. Cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que vocês me chamaram Noemi? Pois o Senhor, ele testifica contra mim, ele testemunha contra mim. E o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ela está toda hora murmurando, culpando Deus
tudo que aconteceu com ela. Está bem claro aqui. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, aqui é Shavuot, festa das cabanas. Então, vocês veem que, na verdade, tudo ali apontava já, porque, gente, Ruth tinha que casar com Boaz. Já estava escrito. Ruth tinha que casar com Boaz, para dizer que ele tem o controle de tudo. Ei, não é para casar com estrangeira, não, né? Mas essa você vai casar. Ah, Betseba, adúltera lá, né? Não que ela quisesse, mas o rei. É o filho? Não o filho do adultério, tá? Que Deus não ia trazer, permitir na linhagem de Jesus um bastardo, que seria o primeiro filho de. Não. Mas, pelo certo, ele já tinha tido filho com outras mulheres, Davi. Mas Deus escolheu Salomão. E você vai vendo que 3 mulheres aparecem lá na genealogia de Jesus. Uma é Raabe, que é estrangeira, aquela que fez aliança com Deus, cavou a justiça dela. Não foi eles que falaram das boas novas, não, os 2 espias. Foi ela que foi lá e falou: Ei, eu tenho visto o que Deus tem feito com vocês, está todo mundo desmaiado aqui. Ei, eu quero uma aliança. Eu quero que. Eu quero fazer isso com vocês. Eu vou. Gente, é muito lindo isso. E eles fizeram aliança com ela, ela não morreu. Né? O muro foi todo espedaçado, a casa dela ficou inteirinha lá. Tudo sobrenatural. Tudo sobrenatural. Então, para encerrar, eu tenho uma pergunta. Olha, a minha dor está muito grande. Não é mais uma amargura, uma raiz, não. Agora virou uma árvore, como eu falei nisso. Como é que eu faço agora? Ah, eu vou orar, Senhor, me dá mais fé. Eu acho que não adianta, não. Sinto muito te falar, mas eu vou falar o que a palavra de Deus diz, Lucas 17. Quem tiver a Bíblia quiser abrir. Olha, mas Deus me deu muitos anos atrás, quando eu fui orar com uma irmã que estava passando por essa coisa de falta de perdão. O Senhor me deu essa palavra aqui. É tremendo. Já tem tempo. Ó. Lucas 17 começa, no 1. Jesus disse aqui, ele disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, ofensas. É isso que significa. Ele está dizendo que é impossível. Então, é impossível, gente. Vai vir. Mas é daquele que, por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atacona, uma pedra, né? E fosse lançado ao mar, o que fazer tropeçar um desses pequeninos. A ofensa faz tropeçar as pessoas. Aí ele vem aqui com a instrução, tá? Olhai por vocês mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, misericórdia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: ai, Pedro, perdoa, eu sem vergonha. Você tem que perdoar. E não falar: pô, chega, não, perdoa. Senhor, tira essa ira de mim, perdoa, tira essa ira de mim. Tira, tira, tira. E ele tira. Aí os discípulos viram, né, que aqui já está apóstolos. Já foram promovidos, Disseram então os apóstolos ao Senhor. Olha o que eles pediram. Eu não tenho fé para isso, não. Eu não tenho, não. Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí o que o Senhor disse? Ei, sim, eu vou cuidar de vocês, continuem comigo que a fé. Não, ele não falou nada disso, gente. Ele disse assim, no 6. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, é isso, Vocês estão querendo uma fé maior? Não precisa. Não precisamos orar pedindo aumento da nossa fé, porque não é bíblico. Ele diz aqui,
Direis, aqui a palavra profética, olha a palavra profética. Vocês vão dizer a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Gente, olha isso. Arranca com a raiz e tudo. Gente, arrancar uma árvore pela raiz e tudo, só o poder de Deus para fazer isso. Se ele diz que vai, faz, na mesma hora. Olha aí. E planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, a amoreira aqui são as balsameiras. Elas são árvores que choram, pois produzem uma resina de cheiro agradável. Olha que lindo. O bálsamo. Essa palavra que significa bálsamo significa conforto, alívio, cura. Arbusto é um arbusto que goteja seiva quando é cortado. Essa seiva é o bálsamo. E é usado também para as feridas, bálsamo de Gileade, né? Para colocar, e a gente sabe disso. Então, essa palavra tremenda tem jeito. Pode estar muito. Ah, está muito grande isso aqui, já não é mais raiz, passou muitos anos, não faz mal, não. Vai, é árvore? Então você vai dizer essa amoreira. Ele identificou a raiz de amargura como uma amoreira. Então, ela é amoreira, não é árvore da amargura, não. Então, ele falou: você diz. Ah, é? Eu vou dizer, Senhor. Não é Deus que vai dizer, não. Sou eu. Pai, em nome de Jesus, eu arranco essa árvore de amoreira. Eu arranco de mim. Eu arranco de você. Você está concordando? Eu arranco de você. Nós arrancamos em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, é você que vai dizer e eu. Certo? Deus arranca essa amoreira. Não, gente. Não. Lê a palavra e obedece. Leva a palavra, concorda com ela. A instrução está clara aqui. A gente, com a nossa mente acostumada a fazer as coisas que aprende, faz errado. A verdade é essa. Então, as orações ficam assim, né? A gente não vai fazendo o certo. Ah, vai ser abençoado? Vai. Mas eu sempre penso isso. Se você pode fazer o melhor, por que não? Né? Não estou dizendo que vai ser amaldiçoado, vai ser ruim, não. Vai ser bom, mas aqui é melhor, né? Quando você usa a palavra para orar. Amém? Então, era essa palavra que eu queria trazer para vocês e declarar, glória a Deus, encerrada essa parte da aula, mas eu não sei não, acho que vai ter outras aulas sobre isso mais para frente. Mais para frente, não de o que for ser eu, não, qualquer outro, porque é um assunto inesgotável. Então, a gente viu isso aqui, e ele é o fundamento, ele é a base que sustenta o trono de Deus. Amém? Eu vou orar antes, depois o pastor vai trazer a ceia para a gente, tá bom? Eu vou orar. Pai amado, Pai celestial, eu venho a Ti, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, para me arrepender, entrar nesse lugar de arrependimento, Senhor, que muitas das vezes, como foi falado aqui, nós queremos, diante de uma ofensa, de uma machucadura, a gente quer vingança, isso é da natureza humana já, por causa do pecado de Adão. E a palavra diz que não se ponha o sol sobre a sua ira. Nós sabemos disso, mas às vezes é muito difícil. Às vezes nós dormimos com ira no coração. Mas nos perdoa, Senhor Deus. Nos ajuda a não fazer mais isso, Senhor, porque é um treinamento. É como uma ginástica, a gente vai treinando os músculos espirituais cada vez que a gente obedece. E é de fé em fé, de glória em glória. É um passo de cada vez. Às vezes um passo é muito largo. Tudo bem, mas o outro vai ser menorzinho. Ou às vezes a gente vai ter que dar um para trás também, para se ajustar. Então, Senhor, nos dá estratégia, nos ajuda, Senhor Deus, a ter o coração purificado,
Pai, se aqui nesta sala, se as pessoas que vão assistir depois, se tiver uma raiz de amargura tão profunda que seja uma árvore, já, eu quero dizer, em nome de Jesus, nessa palavra aqui, de Lucas 17, eu quero declarar essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Ele disse, se tivesseis fé como um grão de mostarda, nós dizemos a esta moreira, desarraiga-te daí, desse coração, e planta-te no mar, em nome de Jesus. E ela vos obedece, e ela já obedeceu. Então, você já está limpo. É simples assim. Já está limpo. Totalmente, coração limpo, mas agora vai e não peques mais. Essa é a instrução do Senhor. E se pecar, você tem, 1 João diz, nós temos um advogado, o justo. Você, ele nos defende diante do tribunal. Ele nos defende o tempo todo. E o Espírito Santo também é o nosso advogado, que também nos defende. Nós temos 2 advogados poderosíssimos. E não precisamos nos defender, porque a ofensa faz a gente se defender. Então, nos ajuda, Pai, a tirar o orgulho de dentro de nós, a vaidade, Senhor, a soberba, Pai, o olhar altivo, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ficar, dá-nos discernimento dos espíritos. Nos dá também, tira-nos da sonolência, tira-nos da distração, a gente ficar atenta, ficar ligada no céu o tempo todo. A gente pode fazer isso o tempo todo. Eu falei da outra vez que o meu negócio com o Senhor é na mente. Às vezes eu nem falo, eu fico até surpresa, né? Eu tenho que falar a palavra, mas é tudo na minha mente. Ele conhece os pensamentos e já vai ali, já vai ali, já vai ali onde eu estiver. Ele já vai ali, já vai ali, eu com ele, ele comigo. Então, cada um tem o seu jeito com ele, sua intimidade. Eu só quero dizer aqui que isso é possível também, só nos níveis de pensamento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, um novo tempo. Queremos selar esses ensinos, Senhor. Selado está. Selado está. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que vai produzir muitos frutos. Muitos frutos. O Senhor continua falando sobre justiça, falando sobre juízo, trazendo mais, porque tem muita coisa. Eu nem pude falar mais aqui, mas glória a Deus que deu para falar o essencial. Então, Pai, nós te agradecemos e nos ajuda a não ser como Mefibosete, Senhor, que ele não saiu, não conseguiu, ele rejeitou por causa das machucadoras, por causa das resistências, dos olhares dos nobres ali, que a gente sabe que naquela época a pessoa só podia sentar à mesa do rei nobres, aqueles que não tinham defeito nenhum. E eles tinham os 2 pés, não por conta dele, mas por causa de uma situação, uma tragédia, não foi culpa de ninguém. A ama até quis proteger, mas acabou caindo, e ele ficou aleijado dos 2 pés. E a mesa, nós vamos a Santa Ceia já, a mesa iguala tudo. Não vê da cintura para baixo. Mas nem assim ele se viu como o filho do rei. Ele teve isso, não te, mas ele se via como um cão morto. Eu sou o cão morto, ele falou isso. Já não bastava ser cão, ainda ser morto. Ai, meu Deus, a falsa humildade. Ah, Senhor, não, eu não vou fazer nada disso, não. Enfim, as resistências vieram através daquele servo lá, que era o traidor. Mentiu, com inveja dele. E ali ele sucumbiu. Mas, Senhor, em nome de Jesus, não permita que a gente tenha algum tipo, Senhor, quando tem algum tipo de trauma, a gente tem a capacidade, a bondade de sentar à mesa do rei, tem bens, não só sentar à mesa, alimento, tudo. Também os bens foram restituídos a ele. Assim é conosco, Senhor. Nossos bens são restituídos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, então nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer. Ainda que venha inveja, ainda que venha situações que vão vir, resistências vão vir. Ele disse que escândalos virão. Mas, Senhor, eu quero declarar aqui que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo
Nós a condenamos, porque esta é a herança que o Senhor nos deu. Então, nenhuma arma forjada contra nós vai ter êxito. E Jó diz muito bem lá, ele diz em Jó 42, bem sei, Senhor, que tudo podes, nenhum dos seus planos serão frustrados. Eu quero declarar que nenhum dos propósitos de Deus para cada um aqui será frustrado. Não vai, não vai. Senhor, nos ajuda a nos posicionarmos ali na justiça de Deus, nos propósitos que tu tens para mim, que o Senhor venha e para cada um, que o Senhor venha dar, Senhor, armas novas, habilidades novas, Senhor, estratégias novas, Senhor. Fala com cada um, Senhor, continua falando, porque cada um é único. Ninguém vai ser igual ao outro. Uma personalidade vai nos ajudar o outro. Em nome de Jesus, a honrar o outro, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, um novo tempo, em nome de Jesus. E eu quero entregar, que o Senhor trouxe agora, a palavra de Jeremias 29, 28, que o Senhor me deu ontem, orando sobre habilidades. Se vocês quiserem anotar, é muito bom. Isaías 28, 26. O teu Deus ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a evilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a evilhaca, e os cominhos se sacode com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Eu quero declarar, isso aqui é uma estratégia de guerra. Se vocês forem estudar depois, é bem profundo, porque isso procede do Senhor dos Exércitos, porque ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Que ele veio trazer conselho, sabedoria, Pai, em nome de Jesus. E coragem para a gente se posicionar, né? E não pensar que não vou conseguir, é muito para mim, é grande. Não pensa assim. Vai, pode levar um tempinho, não faz mal. Anda um pedaço, volta outro. Mas a Joyce Meyer que dizia, ela dizia isso, eu peguei. Eu não estou onde eu estava ontem. Eu tenho que olhar para trás. Ei, eu já andei um pouquinho, né? Não todo dia. Jeremias 28, 17. 28, 17. Não, às vezes, não aonde eu já queria estar lá. Mas também, né? A gente tem que ser sempre positivo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos cear. Vamos cear porque a ceia também ela serve para abrir os nossos olhos. Pelo menos é isso que diz os textos quando o Senhor esteve com aqueles dois no caminho de Emaús. Quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos, né? Então eles reconheceram. Que a gente no partir do pão possa reconhecer cada dia mais o Senhor em tudo que é ministrado. Amém? Quero trazer o texto aqui de 1 Coríntios, que é um texto base, né, que o apóstolo Paulo nos traz, 11:23, que ele vai dizer assim: pois recebi do Senhor e também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, para vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Depois no 28 ele vai dizer assim, ó, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, nesse tempo, eu vou orar e peço que você se examine, como a Janine mencionou, né? Se tem alguma raiz de amargura, se tem algo no seu coração em que precisa ser liberado, algum perdão, algo que faça nesse momento, para que todas as amarras que ainda estão, que ainda insistem em prevalecer na sua vida, que elas sejam
destruídas pelo corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Amém? Pai, nós apresentamos aqui o pão que representa aqui o corpo do teu Santo Filho, e nós te agradecemos por esta oportunidade de celebrar o Senhor nesta ceia, de trazer à memória a morte do nosso Senhor Jesus Cristo por nossa causa, por este favor imerecido, esta graça. Nós consagramos esse pão, Pai, e nos arrependemos toda a raiz de amargura, tudo aquilo que ainda está no nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos libertação por completo, todo o espírito que ainda nos conduz a guardar algum tipo de sentimento que não pertence, Pai, ao Senhor, que não pertence à forma com que o Senhor deseja com que a gente caminhe nesse tempo. Que saia do nosso coração, que seja limpo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos completamente libertos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos comer do pão. Da mesma forma que nós comemos do pão, vamos participar do puro suco da uva, que representa o sangue dessa nova aliança, dessa eterna aliança que nos garante a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo puro suco da uva, representando o sangue de Jesus, que foi o preço pago por nós na cruz. Obrigado por este favor, Pai, que este sangue continue limpando as nossas vestes e nos trazendo a libertação necessária. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo o nosso caráter seja transformado, que os nossos sentimentos sejam sentimentos puros, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esse suco e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos beber. Glória a Deus.